Olá, olá, bem-vindo à aula de número 21 do curso Torna-se um Ninja Excel. Só recapitulando, na aula passada eu falei sobre a função soma, tá? A função máximo e mínimo. Então, se você ainda não sabe como utilizar essas funções, recomendo que assista a aula anterior, tá? A essa, que é a número 20, para que você entenda agora a sequência, tá? Hoje eu vou falar sobre a função média especificamente, tá ok? E antes, só para a gente entender, eu vou usar até essa mesma tabela, tá? Aqui eu quero mostrar para você como que você faz a média. Vai ser até interessante porque nós vamos calcular a média dessas notas, tá? Então, antes de você fazer a média, eu queria te fazer uma pergunta, né? Eu queria saber se você sabe o que é uma média. Se você não sabe o que é uma média, basicamente é o que? É o somatório, né? É o valor que mostra a média de todas as notas. Então, como que a gente calcula isso? É o somatório de todas essas notas dividido pela quantidade de provas, né? No caso, quantidade de notas. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma quantidade aqui, tem até algumas matérias que estão replicadas, tá? Que eu fiz propositalmente, só para ter um volume aí para a gente poder praticar melhor, né? Praticar com mais números, tá? Mas não se atenha com isso, não se preocupe com isso. Então, por exemplo, antes de eu mostrar para você como é que funciona a fórmula média, eu quero mostrar para você um outro jeito que você poderia fazer utilizando já uma fórmula que eu ensinei na aula passada, que é a fórmula igual soma. Então, por exemplo, lembrando lá, vamos lá, igual, soma, abre parênteses. Qual que é a primeira regra? Se você fosse fazer na calculadora, não seria somar todas essas notas? Então eu vou fazer isso, ó, vou somar todas essas notas. Então eu seleciono os valores, né, que eu já te mostrei, já te ensinei na aula passada. Olha lá, ele vai pegar. E aí esse valor vai dar um total, correto? Vai dar um total lá. Vai dar esse valor aqui, ó, que a gente fez na outra aula, ó, vai dar 99,5. O total que der aqui, você quer fazer uma divisão. E aí, qual que é o sinal da divisão? Exatamente, é a barra. E eu quero dividir por que valor? Eu vou dividir pela quantidade de notas. No caso eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ó. Então eu vou dividir por 14. Tá ok? Então ele vai somar primeiro e depois dividir por 14. Aí você pode perguntar, professor, mas por que você colocou esse entre parênteses e não colocou lá o 14 também? Isso aqui é uma coisa que se você ainda não aprendeu, você vai aprender em equação de primeiro e segundo grau, que é o seguinte: tudo que está entre parênteses ou chaves ou colchetes é feito primeiro essa operação para depois fazer o que está fora desses, digamos assim, desses sinais, tá? Então, por exemplo, eu estou querendo dizer que eu quero primeiro que ele faça a operação matemática aqui, que é o somatório, para depois dividir por 14. Então ele vai respeitar essa regra, tá? E aí basta dar um Enter e ele vai dar, lá, a média. Aqui ele deu várias casas decimais, mas aqui eu já mostrei para você, ó, você tem um botãozinho aqui, ó, que você pode diminuir, ó, que é essas aqui, ó. Olha lá, aumentar ou diminuir. Então aqui eu vou reduzir para 2, ó, olha lá, 7,11. É a média, olha lá, de todas essas notas. Tá ok? Bem, isso eu mostrei para você utilizando, ó, se você vier aqui, olha lá, ó, e se ele dá um clique, ó, se a célula estiver aqui e você quiser ver a fórmula novamente, basta dar um clique na célula e você pode vir aqui na barra de fórmulas, ó, tá? Que você consegue visualizá-la novamente. Então olha só o que você fez. Você utilizou uma função que você já conhecia, que você já aprendeu. Você fez um somatório e depois dividiu ela por 14. Agora, olha só que facilidade se a gente utilizar a função média. Então eu vou apagar essa fórmula, ok? Ó, del, e vou criar já utilizando a função média. Então você digita lá, ó, igual média. Ó, se eu não quiser escrever mais, ela já apareceu aqui para mim. Dá um duplo clique, ele completa para você, ó. Olha lá, escreveu. Qual que é os valores que eu quero calcular a média? São esses mesmos valores, não são? Ó? Então eu vou pegar do 7,5 e vou arrastar até o último valor, que é 9,5. E aí, ó,
montou a mesma operação, vou fechar. Observe agora que eu não vou colocar dividido por 14, por quê? Porque a função média já faz esse trabalho. Ela vai pegar os valores e já vai dividir pela quantidade de itens, né? A quantidade de valores que tem a relação aqui, né? Então olha só, aí você dá um Enter e ele vai calcular a média para você. Tá ok? Bem, média é muito simples, muito fácil, tá? Faça aí um teste no seu Excel, cria uma tabelinha lá, coloca alguns valores e calcula. Digita lá, basta digitar igual média, abre parênteses, coloca a relação de valores, né, dentro da sua função, fecha parênteses, e aí você vai obter a média desses valores. Tá? Isso é muito utilizado para quê? Para notas escolares, para achar uma média, talvez de, sei lá, de temperatura, de distância, tudo que você queira saber média, você usa essa função. Tá ok? Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima aula.